Segunda-feira, 11 de março do ano da graça de 2024, são 7h02 da manhã. Estou aqui diante da janela de casa, olhando para uma vista impressionante, modéstia aos infernos, acompanhado de meu copo de Nescafé com leite. Os sons que vocês escutam é o coração pulsante da cidade batendo, né? Com ela já devidamente desperta, né? Com as pessoas ou já em seus trabalhos ou a caminho de, pegando transporte público, putas com razão, veja bem. Esta é a primeira edição do Falando Groselha, um podcast completamente sem roteiro, um podcast apenas sobre brisas aleatórias, onde eu só abro o coração e falo com vocês durante as primeiras luzes da manhã paulistana. Tudo bem com os senhores? Era pra ter saído semana passada como parte do Esquadrinho na quarta que eu ia lançar na sexta-feira, mas a vida é o que acontece enquanto fazemos nossos planos. Eu sempre vou citar esse quote do John Lennon. Esse quote é de John Lennon? Se eu não me engano, esse quote é de John Lennon. Se não for, tipo, essa é uma daquelas fantasias que é repetida com tal intensidade que vira uma verdade. Então, para todos os efeitos, um dos 50% mais notáveis dos Beatles é o autor dessa frase maneira. Eu queria brisar com vocês um pouco sobre o evento que tipo pegou todo mundo de calça curta, como geralmente acontece nesse tipo de situação, né? Na sexta-feira, que foi no dia 8 de março, né? Que foi a morte do Akira Toriyama. Mas não vou falar tanto sobre Toriyama, até porque tipo, minha relação com a obra dele é um pouco limitada. Eu ainda não li coisa tipo Sandland e outras obras dele. Meu principal contato com a obra de Toriyama vem de duas fontes. A primeira, a mais óbvia de todas, né? Dragon Ball. A segunda, Chrono Trigger, que é provavelmente meu JRPG favorito, né? Eu joguei quando moleque, por meio de um emulador de Super Nintendo, já que eu nunca tive o console, né? Eu fui jogar lá pelos idos 99, 2000, quando eu baixei um emulador de Super Nintendo pro meu computador, né? E joguei de novo recentemente, que eu comprei a versão o relançamento que fizeram pra PS4, se não me engano, PS4 ou PS3, eu não lembro. Enfim. Mas tem tipo o character design dele, né? Então, na minha cabeça, eu sempre vou lembrar, principalmente porque a versão para PS4 tinha aquelas animações de quando o negócio foi relançado. Acho que foi pro Nintendo 64, eu não vou lembrar. Eu não sou um homem muito de videogames. Eu tive um salto do Mega Drive pro PlayStation 2. Então, vocês podem imaginar mais ou menos quanto tempo eu fiquei sem jogar. Mas, enfim. As animações da versão que foi lançada em algum momento dos 2000 foi feita, né, usa o character design feito pelo Toriyama. Então tipo na minha cabeça todos os personagens têm a cara do Goku, da Tite, do Vegeta e por aí vai. Morte é foda, né? Tipo, só um minuto, vou dar uma golada em meu café com leite. Perfeito. Morte é complicado, né? Sempre pega a gente de calças curtas. Sempre pega a gente desprevenido, né? Meu lance com... Bom, como toda morte, isso leva você tipo aquela memory lane, né? Aquela estrada de memórias. Então, retomando a minha relação com Dragon Ball começa lá pelos idos de 96? Não, antes disso. O mangá é de 89, né? Publicado pela Shonen Jump. E, na verdade, minha relação com ele começa em algum momento, no começo dos anos 90, como todo brasileiro ferrado, né? Minha relação com uma boa parte dos animes, que não passava anime nem por um cacete aqui no Brasil, em lugar nenhum, até 94. Passava um ou outro aqui, eu lembro de tipo ter visto Zillion em algum momento da década de 80. Eu lembro de ter visto coisas como Iria, né? Graças aos VHS, né? Um ou outro filme
que você achava nas locadoras lá no interior, onde eu cresci, né? Um outro mangá era publicado aqui, todo mundo sempre vai citar Akira sendo publicado pela Globo, Maia, Garota Sensitiva, mas aí já não chegava no interior, né? Novamente, limitações de uma época pré-internet, né? Então a minha relação começou com esses animes, começa sempre da mesma forma, que é páginas de revista de videogame em que você via os jogos para Super Nintendo, para Mega Drive, baseados nessas franquias. Ou você jogava naquelas casas, naquelas lan house que você pagava para jogar videogame por hora, que eram as únicas situações em que eu tive acesso a um Super Nintendo, né? E aí e era assim que você tinha esse primeiro contato. Você não sabia nada da história, às vezes o jogo estava em japonês, você não sabia japonês, mesmo se tivesse em inglês, às vezes você não sabia inglês, éramos todos muito jovens, então eu só sabia que era um bando de gente parecida, com cabelo preto, ocasionalmente amarelo. Tinha um bicho verde com um capacete que parecia o chapéu do Papa. Tinha um bicho rosa meio púrpura, que aparentemente era o diabo na Terra, porque era um dos mais difíceis de passar do jogo, e por aí vai. Essa é a realidade para quem não nasceu ou não morava em grandes centros urbanos, né? Porque quem morava aqui ainda em São Paulo ou em grandes centros urbanos ainda tinha a possibilidade de ir pra Liberdade e comprar VHS, todo aquele esquema que todo fã de anime, que filho dos anos 80, começo dos 90, sabe de cor salteado, né? Pra quem morava lá no interior, no entanto, era um pouco mais complicado, né? Tudo isso muda em 94, né? Quando a Manchete traz Cavaleiros do Zodíaco. 2 anos depois, o SBT viria trazer Dragon Ball, né? Às vezes as pessoas esquecem que Dragon Ball não veio com a Globo, né? Nos 2000, mas começou a ser exibido aqui pelo SBT. Não foi até muito longe, eu lembro mais ou menos que vai até aquele arco do Tal Pai Pai, né? Que o Tal Pai Pai mata o pai daquele gurizinho indígena, e aí a gente tem a cena do Goku subindo a torre para encontrar com Deus e pedir para ressuscitar o pai do guri. E essa é a minha última memória com o anime de Dragon Ball. Depois eu fui ler essa história quando eu peguei para ler o mangá. Como sempre acontece, eu gosto bem mais do mangá do que do anime. Não do Dragon Ball original, mas do Dragon Ball Z, mas até aí lugar comum, né? Acho que todo mundo gosta mais do mangá de Dragon Ball Z do que do anime. Porque, né? Mesmo a minha relação também com One Piece, né? Eles esticam ao máximo, tipo, tramas que, tipo, às vezes poderiam ser resolvidas em 2 episódios, vão ad infinitum, né? É bizarro pensar que, tipo, por quê, né? A morte do Toriyama mexeu com todo mundo. E é muito legal ver, tipo, as manifestações na internet e você vê que, tipo, surgiram manifestações de tudo que é canto do mundo, claro. O Toriyama é indiscutivelmente um gênio. Mas existe uma fatia dessas manifestações que eu achei particularmente interessante de notar, que elas veem muito rapper se manifestando. As cenas e vídeos do pessoal reagindo de forma passional, se reunindo em lugares públicos para ver episódios, geralmente em lugares da América do Sul, né? América Latina, México. E aí você pensa, tipo, como existe um elemento de classe relacionado a esse tipo de coisa, que é muito legal, né? Que, tipo, é bizarro pensar que, tipo, quem cresceu nos anos 80, quem nasceu nos anos 80, eu sou de 79, né? Como você consumia arte no mundo pré-internet, no mundo pré-publicação desse material por aqui? Televisão, né? A gente conhecia essas coisas quando passava na TV aberta. E televisão era o grande equalizador, né? Salvo alguns excessos aqui e ali de gente que podia pagar por TV a cabo, mas, no geral, TV aberta era o grande equalizador. Era ao redor do que acontecia na TV aberta que as conversas giravam em torno, né? E quando Cavaleiros do Zodíaco estreou na Manchete, foi um choque, né? Foi um choque. Foi uma quebra de paradigma. Imagina uma geração que cresceu assistindo He-Man, Thundercats, e aí você vê, já no primeiro episódio, o Seiya de Pegasus cortando a orelha do Cassius com a mão.
Vocês podem imaginar o efeito disso numa criançada, certo? Eu tô falando de Cavaleiros do Zodíaco, eu nunca escondi que eu acho Cavaleiros do Zodíaco um anime. Não que é ruim, é só que tipo é um anime mais antiquado, com tropes característicos de um anime dos anos 70 e por aí vai. E sim, Dragon Ball maceta Cavaleiros do Zodíaco em todos os aspectos possíveis. Mas assim, não é esse meu ponto, não é tipo uma. Porque surgiu inclusive essa discussão, o pessoal falando que Dragon Ball foi o anime que tipo cimentou os desenhos japoneses no inconsciente coletivo brasileiro, e tem pessoal falando, mas Cavaleiros do Zodíaco, não é esse o ponto. Eu tô citando aqui por quê? Porque existem elementos entre os dois, né, que ajudam a entender um pouco o impacto desse tipo de desenho, desse tipo de história, desse tipo de anime, né, do Shonen Battles, e porque eles pegaram de tal forma no inconsciente coletivo, né, na nossa sociedade. O primeiro deles eu já mencionei, TV aberta. TV aberta é o grande equalizador. O menino, seja o menino voltando do colégio particular, seja o gurizinho que nem eu que estudava em escola pública, né, você voltava para casa, ligava a televisão para pegar aquele restinho de TV Colosso, aquele restinho do bloco de desenhos do SBT, para pegar o finalzinho do bloco de Tokusatsu que passava na manchete, né? Eu sabia que se eu corresse para casa eu ia pegar Changeman e Jaspion. E da mesma forma que Changeman e Jaspion não são os melhores exemplares dos seus respectivos modelos de Tokusatsu, né? Jaspion, Metal Hero e Changeman Super Sentai, mas são aqueles que estão no inconsciente coletivo do brasileiro. Por quê? Porque foram os primeiros, né? Foram os primeiros que a gente assistiu, porque passaram na TV aberta. Então, TV aberta tinha esse elemento de equalização, né? Então, chegava em todo mundo. Chegava em todo mundo, independente da classe. Além disso, você tem como eu disse, você tem um modelo de história mais adulta. Os japoneses têm uma relação com sangue e com violência diferente de, por exemplo, a que a gente tinha e tem aqui no Ocidente, né? Que tipo... eu sei que falar de Japão e Brasil em termos de Ocidente e Oriente é meio complicado, né? Mas eles têm uma relação com o sangue, né? Enquanto a gente protege, mas não se trata apenas de violência, não é só uma questão de que era um desenho violento, por isso atingiu principalmente o público de meninos, né? Que gosta dessas coisas, que se impressionam com essas coisas. Mas não é só a violência, mas também em termos temáticos, né? Mesmo nos seus momentos mais bobinhos, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, outros, Shurato, Dragon Ball, né? Esses animes que chegaram, a primeira geração de animes que chegou via manchete aqui no Brasil, eles falavam em níveis diferentes de temas que eram mais adultos do que acontecia nos desenhos americanos, que eram, quando tentavam ser sérios, eles eram proselitistas a chegar no nível máximo disso, que era Capitão Planeta, né? Ou o He-Man, que aparecia no final dos episódios. Mas, crianças, a lição que aprendemos hoje é: se um estranho lhe oferecer doces dentro de uma van, desconfie e chame um adulto, sabe? Os desenhos japoneses tentavam ensinar noções de coletividade, de comunidade, né? A ideia de que, tipo, nós somos tão fortes quanto o coletivo é forte, né? Então, tipo, o famoso momento vai ser em que todo mundo cedia a energia dele pro Cavaleiro de Pegasus, né? É um bom exemplo disso, né? Ou a própria natureza da Genkidama, né? Ou Genkidama. Eu nunca soube muito bem qual as pessoas consideram a pronúncia correta, e eu não me importo. A própria natureza da Genkidama, né? Porque é parte da estrutura do povo japonês esse negócio da ideia de coletividade, né? Eu lembro que durante a faculdade, um projeto meu de monografia para uma disciplina qualquer lá girava em torno exatamente de tentar estudar as diferenças as ideologias reinantes dentro dessas histórias, né, quadrinhos de mainstream, a partir dos Estados Unidos e do Japão. Eu desisti dessa ideia porque você não precisa parar de pensar muito para você chegar a conclusões óbvias a esse respeito, né? Os norte-americanos, eles... Olha o Superman, olha o Homem-Aranha, olha quase toda a primeira geração de personagens Marvel e DC.
São quase todos frutos de acidentes de laboratório, ou eles estavam no lugar certo na hora certa, ou a partir do surgimento dos mutantes, simplesmente eles nascem assim. Qual é que é o negócio? É aquele lance do direito divino, né? São sempre pessoas que estão no lugar certo na hora certa, que foram escolhidas por uma força maior para usarem os poderes. E todo o conflito da história gira exatamente dele aprendendo a usar e aprendendo a usar os poderes dele da melhor forma possível, né? Aprendendo a usar os próprios poderes da melhor forma pro máximo bem coletivo e da forma mais eficiente possível, né? Esse é o grande conflito do Superman. Enquanto no Japão é um pouco diferente. Mesmo quando é um personagem tipo Goku ou Naruto que já nascem com poderes, isso não quer dizer nada. Tipo, eles nascem com força, mas se eles não treinarem pra um cacete, se eles não botarem esforço, isso não vai querer dizer nada. Eles não vão, sabe, tipo, o Goku quase morreu enfrentando tal Pai Pai. Imagina o Goku criança tendo que enfrentar, por exemplo, o Raditz, o Taurus, o Vegeta quando ele chega, né? Imagina a diferença de poder E o Goku teve que juntar com o Piccolo pra vencer o primeiro Saiyajin a pisar na Terra, né? Então só aí você vê que, tipo, eles têm um nível de poder maior do que a pessoa normal, né? O Goku já era desde pequenininho mais forte do que o Kuririn, mas só talento não é o suficiente, né? Naruto fala disso muito bem, né? Talento sem treino não é nada. Acho que nenhuma cena é mais indicativa disso do que o clássico confronto entre Rock Lee e Gaara, né? É o lance do tipo do talento versus o trabalho duro, né? Personificado na figura do Rock Lee, que é um personagem que não tem superpoderes, que toda a força e velocidade que ele tem foi fruto de trabalho duro, e ainda assim ele consegue chegar num nível em que ele quase consegue bater de frente com um dos personagens mais fortes da série inteira. Essa é a grande diferença entre Japão e entre essa noção de tipo, essa noção de superpoder, né, do Japão e dos Estados Unidos. Enquanto nos Estados Unidos o poder é uma dádiva concedida a você, é uma arma concedida a você, e o lance é como você usa. No Japão, tipo, isso difere, né? Isso é mais sobre trabalho duro, sobre coletividade, sobre comunidade. Nada vem de graça. E mesmo que você tenha de berço, não significa nada se você não souber como usar. Isso tem tons estranhamente freudianos, essa última frase que eu disse, né? Não acho que seja uma coincidência. Então, por isso, esse é um outro elemento que, tipo, faz com que animes tenham uma relação muito mais próxima da nossa realidade, enquanto aqui Brasil, eu citei muito países aqui do sul global, né? Países emergentes, terceiro mundo, como vocês quiserem chamar. E essa noção de que, tipo, a gente não nasce, ninguém vai ser o Superman, sabe? A gente já não nasce, a parcela de nós que nasce de berço com todos os poderes do mundo é muito pequena, né? Falo isso da perspectiva de alguém que é filho de uma ex-vendedora de Yakult com um funileiro, né? Um pintor de carros. Então eu sei do que eu tô falando. Ainda que periferia, viver na periferia numa cidade do interior seja diferente de viver na periferia na cidade grande, mas enfim. Vou tomar mais um gole de meu Nescafé, só um minuto. Aí você cruza essa informação, esse elemento dos roteiros da trama, né? Que é sobre autoaperfeiçoamento por meio do treino, por meio do esforço. Você cruza isso com a primeira informação que eu disse a respeito de, tipo, passar em TV aberta, ou seja, tá acessível para um público gigante. E assim, Superman vivia relativamente bem de vida. Bruce Wayne, milionário. Capitão América, bem de vida. Os X-Men, eles tinham um sugar daddy que bancava tudo pra eles. Goku era um fudido que vivia no meio da mata junto com a avó dele. Ele não sabia que era uma mulher. A primeira vez que ele vê a Bulma, ele acha que é uma alienígena. Seiya era um fudido
que vivia no orfanato, junto com um bando de outras crianças que, spoiler alert, ele viria descobrir, são todos irmãos paternos dele, né? Yusuke Urameshi, fudido, filho de uma mãe alcoólatra, acho que nem tinha pai, né? O pai dele, na verdade, é um demônio, pai biológico, mas eu não sei se tipo, ele era adotado, ou eu não lembro exatamente os detalhes da concepção de Yusuke Urameshi, né? Entende? Era muito mais fácil você, enquanto moleque fudido que vivia num bairro de classe média baixa, sabe? Se identificar com esse bando de moleque pobre, com esse bando de moleque ferrado que tentava fazer o melhor possível pra se virar com os poderes que eles tinham, do que se identificar com Bruce Wayne e o Superman, né? Porra, segue, Luffy. Vamos continuar. Luffy é um fudido vivendo tipo numa ilhazinha de terceiro mundo, né? Num planeta que é controlado fortemente por uma força policial meio fascistoide. Joe, do Ashita no Joe. Maluco, o sujeito era um criminoso, era um golpistazinho, um larápio, que inclusive dormia embaixo da ponte e vivia nas favelas. Lembremos que, tipo, haviam favelas no Japão na década de 70, correto? Espero que isso não seja um choque pra ninguém, mas nem sempre o Japão teve esse ar cyberpunk, né? As primeiras décadas, as primeiras 3, 4 décadas depois da Segunda Guerra foram brutais. Eu posso continuar aqui, só citando o protagonista de seriado que tipo, de anime, de mangá, né? Que é basicamente um fudido pobre. Novamente, você cruza essas informações com um tipo de pessoa, a gente, né, que estava assistindo esses animes na década de 90, e essas pessoas depois foram crescer, esses moleques, esses meninos que eram otakus, vão crescer e vão levar essas influências para a arte dele. Qual o principal movimento artístico surgido na década de 80, 90, né? Se popularizou, coloquemos dessa forma. Que se popularizou mesmo. Surgiu no final de 70, mas ganhou um mundo mesmo a partir da década de 80 e 90. Hip hop não é para menos que, tipo assim, se você for no Genius, ou se você simplesmente jogar no Google uma lista de personalidades que são fãs de anime, e especificamente de Dragon Ball, você vai ter uma lista gigante de rappers. E não é gente pequena, a gente tá falando de gente tipo J. Cole, a gente tá falando de gente tipo Chance the Rapper, Joey Badass, Frank Ocean, não é rapper, mas, né? Kendrick fucking Lamar, Snoop Dogg, maluco. Snoop Dogg já teve num fórum do Reddit dizendo que o Godita is a G, you know? Frank Ocean literalmente menciona, né, o Majin Buu numa das músicas dele. Então a gente não tá falando de meia dúzia de gatos pingados, a gente tá falando daqueles nomes que movem a indústria, lá fora e aqui dentro, né? Então, tipo, é óbvio, fora que, tipo, especificamente falando de hip hop, né, tem também o lance de, tipo, é um anime pra meninos, que é um anime pra meninos que lida muito com violência, que tem muito de, tipo, do uso da força e de você sair da condição que você foi colocado na vida a partir dos próprios esforços e literalmente a base do soco, chute e sangue derramado, né, e gotas de suor deixadas pra trás. Entende? Porque um gênero musical como o hip hop, que lida muito com essa questão de classe, que tá na base do negócio, vai se identificar com a história desse gurizinho que vem, que nem o próprio Goku, né? Que vem de um cantinho perdido no nada, no interior da floresta do planeta onde morava, forma um crew, né? Forma um crew, e não qualquer crew, mas forma um crew de peso, né? Piccolo, Vegeta, Kuririn, Tenshinhan, aquele maluco que morre, que o ex da Bulma, né? O do Tigre, Raposa, qualquer que seja o nome dele. Você tá pensando nele morto dentro de uma cratera agora. Qual é o nome? Yantia. Né? Então ele forma um crew e juntos, esse coletivo, né, essa unidade, vai se lançar contra o universo e vai enfiar a porrada nos Playboys. Até a gente chegar naquele que é meu anime de Shonen Battle favorito, né? Que é One Piece, que literalmente transforma isso numa questão de classe de fato, né? Com a figura dos
dos dragões celestiais. Os grandes vilões de One Piece são, de fato, né, a polícia por meio da Marineford, né, que por sua vez sustenta uma escala de poder que serve para garantir a continuidade do poder desses parasitas que são os dragões celestiais, que são um bando de playboy rico que estão numa posição de indicados por Deus a serem como são. Por quê? Porque assim é assim que foi, assim que deve ser para sempre, né? Mas não dá pra desconsiderar que tem um elemento de classe forte. Tipo, quando você vê é muito gostoso ver o Seiya enfiando um porradão na cara do Ayoria. Chega aquele playboy, tipo, com a armadurazinha de ouro dele. Chega aquele cretino, máscara da morte, botando banca. Aí chega o Shiryu e manda o cara pra longe, com um socão, com um chutaço. Né? É mó bom, né? Chega o Vegeta todo cheio de banca e tipo, olha pro Goku, mas peraí, mais de 9 mil, caralho? Como assim, porra? É assim que é, fiote. É assim que é. Sabe? Goku enfiando a porrada no Freeza e o Eminem em 8 Mile, né? Na batalha de rima. Não é muito diferente. É basicamente o mesmo tipo de... você assistir essas duas cenas, aperta mais ou menos botões parecidos. Inclusive, eu acho um crime que nunca tenha tido um anime de rap, não um anime puramente de hip hop. Existem animes em que o hip hop tá lá como um elemento importante da trama. Eu acho que o principal deles é Samurai Champloo, né? Mas eu acho que nunca teve um sobre rap, né? Sobre hip hop. Não que eu me lembre, pelo menos. Se existir algum, vocês fiquem à vontade para me corrigir nos comentários. Acho que isso explica muito a penetração, desse tipo de animação, né? Desse tipo de obra aqui no sul global, né? E falando especificamente de Dragon Ball, tem também o fato de que geralmente o protagonista de um Shonen Battle não é um dos personagens mais agradáveis. Ninguém gosta muito do Seiya, todo mundo prefere o Shiryu, eu ia dizer o Shun. Eu não lembro de muita gente gostar do Shun no primeiro momento, eu vou ser honesto com vocês. O Shiryu, todo mundo gosta do Ikki, na verdade, né? Ikki de Fênix. O Yusuke era a exceção que comprava a regra, né? Todo mundo adora o Yusuke. Todo mundo é o personagem favorito de um monte de gente, exceto das meninas que preferem o Kurama. Mas eu sou mais um Riei kind of guy, mas eu sempre fui o gótico nerd esquisitinho, né? Mas geralmente você não gosta muito do protagonista. E o Goku é extremamente gostável, desde pequeno até quando ele cresce. O Goku, no alto da caipirice dele, de um moleque que só queria viver na casinha dele, no meio da floresta, com o avô, que tava feliz assim. O Goku é muito gostável, ele é muito fácil de se apegar a ele, é muito fácil de se identificar com ele, é muito fácil. Então, acho que essa é a diferença fundamental. Acho que é por isso que tipo Dragon Ball bate de um jeito um pouco diferente de, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, que veio antes, né? Ou o próprio Yu Yu Hakusho, Shurato e esses animes na manchete, né? Dragon Ball acho que é por isso que a gente tem um carinho tão grande por Yu Yu Hakusho e Dragon Ball quase em mesma medida, né? Porque, tipo, Yu Yu, acho que foi o segundo grande anime a fazer sucesso aqui no Brasil depois de Cavaleiros do Zodíaco. Veio exatamente na rebarba, né? Quando a manchete trouxe coisa tipo Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, né? E, aliás, se você parar pra pensar, mesmo Sailor Moon é um anime pra menina, né? Um shoujo, mas também a Serena ou o Zag, dependendo de como você chamar a protagonista, entrega idade, né? A Serena ou o Zag, ela não era de uma família rica, né? A clássica cena dela acordando, tendo que fazer o próprio café porque os pais foram trabalhar, ela tentando pegar o busão com um sanduíche na boca, né? Ainda ajeitando umas meias estão caindo, né, nos pés. Mas mesmo a Serena, né, eu não acho que fosse, pelo menos no primeiro momento, o personagem favorito de ninguém. Ela era meio covarde, meio chorona, enquanto você tinha outros personagens que, tipo, eram mais fortes, mais decididas. Mas acredito que o Seiya é o melhor exemplo disso. Literalmente, tipo, o Seiya não era o personagem favorito de ninguém. Provavelmente ele era só mais popular que o Shun, por motivos de, sei lá, né? Homofobia latente, né? Vai saber.
porque as pessoas associavam motivos mais afeminados ao Shun. Mas, enfim, isso é uma discussão para outro dia, né? O ponto é que, tipo, ninguém gostava tanto assim do Senha, mas o Goku ele extremamente gostava. Então, se apegar, se identificar com ele e ver ele crescer, porque a gente vê ele desde criança até... Aí, quando eu li em algum lugar que quando o Cavaleiros do Zodíaco começa, o Seiya e os outros tem entre 12, e o mais velho dele, se não me engano, é o Ikki, que tem 14 anos. Isso bugou minha cabeça, porque, tipo, na minha cabeça era tudo um bando de gente de 20 e poucos anos. E o Ikki tinha, sei lá, os seus... Eu chutava que o Seiya e os outros tivessem uns 18 e que o Ikki mais velho tivesse uns 20 e poucos, 23. Quando eu vejo que, tipo, eles têm entre 12 e 14 anos, isso não funciona na minha cabeça de forma absolutamente nenhuma. Por mais que a gente saiba que crianças em situação de periferia, elas acabam tendo que crescer mais cedo, elas acabam tendo que assumir responsabilidade de adulto, e talvez fosse mais ou menos isso que o Kurumada quisesse colocar ali. O Goku, não. Ele não só age como criança quando ele é criança, como ele continua sendo meio infantilzão enquanto ele cresce, exatamente por causa das origens dele, né? E esse é um dos motivos pelos quais a gente gosta tanto do personagem, né? É muito fácil ver o Goku criança no Goku adulto, sabe? É muito fácil ver o Goku gurizinho no sorriso do Goku quando ele encontra o Ubi, a reencarnação do Majin Buu no final de Dragon Ball. Ele percebe que, tipo, tem alguém mais poderoso que ele e que ele ainda tem um teto pra quebrar, pra poder virar o cara mais poderoso do planeta. Eu não li Dragon Ball Super, né? Eu vi um trechinho de GT, eu não gostei. Eu ainda não peguei nada de Dragon Ball Super, eu quero pegar o mangá antes de ir pro anime, porque, né, essa é a minha relação com essas coisas, né? Eu geralmente gosto mais do mangá do que do anime, porque no anime eles esticam as coisas até exaustão, por aí vai. Você para, você combina todos esses elementos, todos esses fatores, você consegue entender mais ou menos por que Dragon Ball mexia com as pessoas do jeito que mexia. Porque Dragon Ball tem a inserção que tem, principalmente, novamente, em países mais próximo da periferia global, né? Como é o nosso. Principalmente com um público que nem o nosso. Novamente, hip hop. Como todo grande movimento de cultura de massa, surge na periferia. Como todo movimento de cultura que, tipo, tem inserção de fato. Essas coisas nunca surgem das elites. Elas podem parecer que surgem das elites, mas na verdade é a elite... São as classes mais altas pegando essas tendências que são criadas pela periferia, tentando fazer engenharia reversa nelas e, tipo, revendendo uma versão sanitizada, né? O próprio hip hop é assim, né? Pra cada Jay-Z, pra cada Grandmaster Flash, África Bambata, sabe? Pra cada um desses caras que encarnam um negócio de raiz, existe um Vanilla Ice, né? Pra cada roqueiro de primeira geração negro que vinha da periferia dos Estados Unidos, tinha um Elvis, né? Que é a mesma coisa, só que relançada com uma roupagem de um menino americano, sabe? Branco de olho azul. Eu diria que o mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas assistissem mais episódios de Família Dinossauros. Tem um episódio que é literalmente sobre isso, né? Na sociedade dos répteis, os mamíferos vivem de forma meio periférica. E tem um grupo de mamíferos que formam uma banda. O Bob, né? Descobre eles e fica encantado e quer levar para todo mundo, vender. Todo o lance do episódio é o Bob tentando convencer donos de gravadores de que aquele grupo de mamíferos é maravilhoso. E quando finalmente eles assinam com uma gravadora, a gravadora relança a música deles, só que com um réptil, né? Cantando. Por quê? Porque é isso que, tipo, isso que a cultura mainstream faz, né? Pega manifestações culturais e tira tudo que eles têm de perigoso e de antissistema e revende os elementos mais vendáveis dela para tentar criar novos nichos de mercado, né? Então, tipo... por que eu tô falando disso? Eu me perdi. Ah, sim. Não, lembrei. É porque eu tava falando a respeito do Goku e da importância de certos... desses tropes, desses signos, né? Desses elementos que são típicos de Shonen Battle, mas que estão muito bem utilizados ali em Dragon Ball. E aí sim, todos os méritos do mundo pro Toriyama por fazer isso bem.
né? E eu tava falando exatamente sobre como isso não é uma coisa facilmente que você replica facilmente. Então, acho que é isso. Esses são os meus 2 centavos sobre Dragon Ball, sobre a obra máxima do Toriyama, né? Que infelizmente nos deixou, pelo que eu entendi, uma espécie de coágulo no cérebro, né? Tem um nome complicado, hematoma craniano subdural, qualquer coisa assim, mas pelo que eu entendi é tipo um coágulo no cérebro, né? Que é sinistro, porque, tipo, ano passado a gente perdeu o Scott Hall, né? O Razor Ramon, wrestler, né? Lutador da WWE barra WWF, né? A gente perdeu ele, se não me engano, por causa de um coágulo também, né? No meio de uma operação, formou um coágulo, só que eu acho que no caso dele foi pro coração, não foi pro cérebro. Eu fico pensando se o modelo de mercado de produção de mangá japonês teve alguma coisa a ver com isso, porque hoje de manhã eu tava zanzando pelo Twitter, eu não tô usando mais o Twitter, mas eu ainda passo por lá pra ver o que o pessoal tá conversando, e tinha um quadro lá falando que, tipo, com informações, sabe, com dados de data de nascimento e morte dos autores, e que, tipo, mangakas têm uma média de 20 anos a menos de expectativa de vida que outras funções no Japão. E aí você sabe que, tipo, desculpem a frase que é um típico clichê, né, mas a gente sabe que a indústria de mangá é uma máquina de moer gente, né, que, tipo, eles têm um ritmo de trabalho, um ritmo de produção que é insano. E aí você correlaciona as duas coisas, né? Você tem aquelas histórias clássicas do Togashi, né? E os perpétuos problemas de saúde dele. Você tem aquelas histórias envolvendo, se não me engano, tem uma lenda de que o Oda já escreveu capítulo de One Piece, já desenhou capítulo de One Piece, enquanto ele tava numa cama de hospital, num leito hospitalar, tá ligado? O próprio Miura do Berserk. Esses dias eu tava lendo qual que era Blue Period. É um mangá de arte, de pintura. É sobre um menino que quer se tornar... É basicamente um shonen battle, só que ao invés de soco, o conflito dele é exatamente que quer virar um pintor, quer entrar na faculdade de arte e virar um artista plástico, né? E depois de 13 encadernados, eu não sei exatamente quantos capítulos, a mangaka, a autora, falou que, mano, eu vou precisar de férias. E não adentra detalhes, mas se você sabe como funciona a indústria, normalmente quando o mangaka chega e fala eu preciso de férias, significa o seguinte: eu estou trabalhando numa escala de 12 a 16 horas diárias, eu não sei o que é ter uma vida social, eu não sei o que é ser feliz. Ou eu paro, ou vocês vão ter que aceitar que eu vou ter que parar um minuto para tirar alguns momentos para apreciar o cheiro das flores, ou muito provavelmente eu vou ter um ataque cardíaco e vou morrer antes dos 40 anos de idade. É nesse nível, é sinistro. Então você fica pensando se, tipo, o rigor, né, a austeridade do mercado de produção de mangás, né, japonês, se isso teria alguma relação com, tipo, a expectativa de vida desses artistas, né? Você se pergunta, não, a gente sabe que tem, né? Mas eu tô aqui ainda bancando advogado do diabo. Mano, eu já disse, depois que o Oda terminar One Piece, cada vez que ele fala isso, eu preciso de um tempo de férias, eu bato palma, eu penso, mano, tira uns 2 meses. Se quiser, tira uns 3 meses, dane-se. Quando o Oda terminar de escrever One Piece, mano, salva um outro one shot, quando ele tiver com muita vontade de escrever, mano, eu espero que esse sujeito nunca mais pegue numa caneta, nunca mais tenha que escrever, desenhar nada. Eu espero que esse sujeito simplesmente viva de férias, vá pro Havaí, vá pra Honolulu, vá pra qualquer praia, sabe, qualquer lugar tropical, compra uma casa na praia e vai viver só de renda, só do dinheiro que ele fez pra Shonen Jump com One Piece pelo resto dos dias dele, mano, porque ele merece, sabe? Esses caras tornam a vida suportável, né? Então, tipo, eles merecem poder parar e aproveitar e cheirar as flores. É isso, crianças. Esse arquivo aqui já tá com 41 minutos. Eu queria fazer uma coisa de uns 10, 15 minutos. Como sempre, eu fracassei miseravelmente em ser conciso, né? Meu café, esse é um bom termômetro. Meu café com leite já está morno.
Minhas flores, vocês não podem ver, porque isso aqui não tem vídeo, né? Mas minhas flores ainda são muito bebês, então eu não posso literalmente cheirá-las agora. O máximo que eu posso sentir o cheiro é de terra molhada aqui do canteirinho que eu tenho em casa, porque eu acabei de regá-las. É isso, crianças. Voltaremos para brisar de novo num futuro indeterminado, mas que será logo, ok? Espero que vocês gostem da nova iniciativa, do caráter informal dela. Eu nem sei se eu vou editar para tirar os hiatos, os espaços em branco de quando você está formulando pensamento. Eu odeio deixar isso, eu odeio isso em podcast, mas ao mesmo tempo, em alguns ele até ajuda no caráter de informalidade, no caráter de conferir um certo elemento de intimidade, né? Então, não sei o que eu vou fazer, mas sei lá. Vocês vão saber quando chegar em vocês vão saber, né? É isso, crianças. Rasta. Leiam Dragon Ball. Ok? Apreciem artistas enquanto eles estão vivos. Né? Isso é importante. Mostrem para os seus artistas favoritos, seja por meio de dinheiro, seja simplesmente deixando um like, um comentário nos perfis deles, sabe? Mandando mensagem, e-mail, cartinha, o que quer que seja, indo para convenção quando eles forem para lá. Não tenham vergonha de dizer para os artistas que tornam a vida da gente um pouco mais suportável com o sacrifício deles. Não tenham vergonha, tipo, deixa claro para as pessoas o quanto especiais elas são. Porque elas merecem. Ok? Ok. É isso, crianças. Tchau, tchau. Fiquem bem. E se puderem, eu sei que a vida é correria, né? Vivemos no capitalismo tardio, mas se puderem, apreciem o cheiro das flores. Tirem uns minutinhos no dia de vocês para apreciar o cheiro das flores. Ok? Tchau! Sweet!